Bom dia, bom dia para você, meu irmão e minha irmã, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade, nessas madrugadas, de poder estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. E é uma alegria imensa o Senhor Deus me conceder essa oportunidade de estar aqui para transmitir para você a palavra de Deus. E hoje, meus amados, vamos falar de um tema que muitos de nós já experimentamos quando nossas orações não são respondidas da maneira que esperamos. E nós vamos começar olhando para a vida do apóstolo Paulo e vamos entrar na Escritura e falar de algumas pessoas que não tiveram as suas orações respondidas quando clamaram. E eu quero compartilhar contigo a Escritura no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja Deus. Eu quero ministrar sobre o tema nesta manhã, quando as nossas orações não são respondidas ao nosso tempo. Amados, a Escritura que nós acabamos de ler nos fala que Paulo tinha um espinho na carne e que sempre um mensageiro de Satanás o apontava e mostrava essa falha dele, mostrava ali esse espinho. E ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse esse espinho dele por 3 vezes. E olha que Paulo era um homem que era atendido. Ele diz: por 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele orou, amados, mas a resposta de Deus foi não. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. E aqui nós aprendemos que a graça de Deus é suficiente para nós vivermos. E que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E mesmo que Deus disse não, Deus diz que a graça dele bastava para Paulo. Ou seja, Deus fala não, mas Deus sustenta a Paulo. Deus abençoa a Paulo. Há muitas coisas, muitas orações em nossas vidas que certamente não vão ser respondidas. E muitos, quando não
tem a resposta da oração e já tomam as suas próprias decisões. Eu sempre tenho pregado que muitas pessoas que dizem orar a Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, quando não vem a resposta ao tempo que ela precisa, ela desiste de esperar em Deus e toma suas próprias atitudes. Eu sempre falo que aquele ditado que diz quem cala consente, as pessoas falam, se Deus não está respondendo, é porque Ele está consentindo que eu faça isso. E eu quero te falar que esse ditado deve ser brasileiro. Porque Deus, quando se cala, é porque Ele tem um tempo certo para a resposta. E Deus, Ele responde. É no tempo dEle. E muitas pessoas têm entrado pelo cano, porque não têm esperado em Deus, não têm esperado a resposta de Deus. E quando recebem um não de Deus, desistem também da fé. Se o Senhor não vai me dar isso, então eu não quero mais nada, então eu vou sair da tua presença. E negam a fé, negam a esse Deus maravilhoso. Amados, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 ao 27, olha o que diz. Também eu pedi graça ao Senhor, nesse tempo, dizendo, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, pois que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder. Rogo-te que me deixes passar e ver a boa terra que está além de Jordão, aquela montanha e o Líbano. Porém o Senhor se indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me diste, basta, não me fales mais nisso. Isso aqui é Moisés, amados. Moisés dizendo ao povo o que aconteceu. Moisés, o homem mais manso da terra. Aqui nesse versículo, Moisés pediu para entrar na terra prometida. Rogo-te, olha o que ele fala, rogo-te, que me deixes passar e ver a boa terra que está além do Jordão, aquela boa terra, e o Líbano. Sabe o que Deus disse para Moisés? Não, Moisés. Ele fala, ele completa. Porém o Senhor se dignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me disse, basta. Não me falas mais nisso. Moisés pediu para entrar na terra prometida, mas Deus disse não. A história de Moisés, meus amados, ela é um exemplo poderoso de como até mesmo os grandes líderes, aqueles homens de fé que oram, que buscam, que têm uma vida de santidade, podem enfrentar a rejeição de Deus nos seus pedidos, podem enfrentar o não de Deus. Às vezes não dá para entender, mas Deus sabe o que faz. Deus falou, não, Moisés, você não vai entrar nessa terra. Mas Deus tinha um plano diferente para Moisés. Embora ele não tenha entrado na terra prometida, ele ainda cumpriu um papel crucial na libertação, na liderança do povo de Israel. Você lembra que ele subiu na montanha? E o Senhor disse, olha a terra, Moisés. E ele olhou a terra e viu que era linda, que emanava leite e mel. Senhor, é essa terra. O Senhor disse, você não vai entrar nela não, Moisés. Oh, meus amados irmãos. Mas uma lição de submissão à vontade de Deus e a confiança que Ele tem um plano maior.
Moisés aceitou a vontade de Deus. Muitas vezes você ora, você busca, você clama e não vem a resposta e se desespera. Por isso que o Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus responde no tempo certo, irmãos. Tem um homem cristão chamado George Miller. George Miller, ele foi um notável evangelista, filantrópico do século XIX. Era conhecido pelo trabalho que ele tinha com os órfãos na Inglaterra. E esse homem viveu uma vida de fé, de dependência total a Deus, a dependência total na provisão de Deus na sua vida. E seu testemunho é um dos momentos mais marcantes da sua vida. O orfanato estava passando por um período difícil, estava sem comida para o café da manhã. E o George Miller, ele foi orar. E ele tinha um hábito que ele não pedia, meus irmãos, ajuda a ninguém. Ele apenas orava, pedindo a Deus a provisão. Ele não reclamava, ele não pedia minha ajuda, pessoa tal, mas ele orava a Deus, pedindo a Deus a provisão. E naquela manhã, quando alguém chegou e disse: hoje não tem nada para o café da manhã das crianças. Ele foi orar, foi pedir a graça de Deus, porque as crianças não podiam ficar sem comida naquela manhã. Pouco depois que ele acabou de orar, houve-se um batido. O padeiro bateu a porta do orfanato e trouxe pão suficiente para todas as crianças. E o padeiro disse: olha, eu senti um toque no meu coração de hoje vir dar o café, os pães para as criançadas. Então está aqui, Deus que mandou eu trazer. E logo depois que o padeiro saiu, alguém bate na porta também. Olha que maravilha. Aí chegou o leiteiro, dizendo: olha, meu carro quebrou aqui bem em frente ao orfanato. E eu queria doar todo esse leite para o orfanato antes que se estrague. Deus proveu tudo no momento certo. E esse testemunho, ele ilustra, amados, a fé de um homem que não saía pedindo para todo mundo, mas confiava em Deus, no Deus da provisão. E como Deus respondeu essas orações daquele homem, naquele dia, no dia que ele mais precisava, Deus vai responder a tua oração no dia que você mais precisa. Louvado seja Deus. Continue orando. Continue buscando a Deus. Às vezes não entendemos, eu sempre falo isso, aquela mensagem que o Senhor Jesus deixou para Pedro quando ele começou a lavar os pés aos discípulos, e chegou em Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. O Senhor disse: Pedro, o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Confia em Deus. Se Deus não tem permitido agora, não tem respondido a oração no tempo que você acha que é o tempo ideal, é porque Ele tem o tempo certo para te responder e para te dar a bênção que você tanto precisa. É uma lição esperar em Deus com confiança, como diz o Salmo 40. Ter a paciência, porque Deus vai trazer a provisão divina para a tua vida. Mas enquanto isso, continua orando. Continua santificando a tua vida. Muitas vezes, quando nossas orações não são respondidas, nós ficamos frustrados.
O desespero toma conta, a dúvida toma conta, a nossa fé vai lá embaixo. Às vezes nos perguntamos se Deus realmente ouve a nossa oração, se Ele realmente se importa com as nossas necessidades. Vem essas dúvidas sobre nós, porque nós queremos que Deus responda ao nosso tempo, mas tudo vem no tempo de Deus. Você lembra de Davi? Ele orou pelo seu filho que tinha nascido, o filho do seu pecado com Betseba. Ele jejuou, clamou, orou, mas Deus disse, não. Deus sabe o que fala para você. Depois Deus deu um chamado Salomão. Olha o que Deus fez, que maravilha, meus amados. O crente cristão que espera no Senhor não fica sem resposta. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim que lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, tem cuidado de vós. Então continua lançando sobre o Senhor Jesus a tua ansiedade, os teus desejos, aquele que você pretende para a sua vida. Vai lançando sobre Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um filho, que o Senhor me dê uma filha, que o Senhor prepare um casamento, que o Senhor prepare um trabalho, que o Senhor prepare o meu sustento, que o Senhor me dê almas. Vai lançando toda a tua ansiedade, aquilo que você precisa sobre Deus. E o apóstolo Pedro diz, porque Ele tem cuidado de vocês, tem cuidado de vós. Deus se importa, sim, profundamente conosco. E Deus está sempre presente porque Ele é o Deus Emanuel. Mesmo quando não vemos as respostas dEle imediata às nossas orações, amados, tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que no tempo certo, no tempo de Deus, a bênção vai vir. Um versículo que eu amo muito é Romanos 8, 28, que diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu propósito. Tudo contribui para o seu bem. Confia, se você ama a Deus e tem guardado a tua vida em santidade, jovem, não se desespere, continue orando, que Deus trabalha para o teu bem, mesmo nas situações que parecem incompreensíveis ou dolorosas. Confia em Deus, acredita em Deus. Eu preguei essa semana sobre Filipenses 4, 6, 7, que diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então não anda ansioso, não. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente a Deus teus pedidos. É o que Pedro falou. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Aí continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. No desespero, vamos orar, porque a oração traz paz, mesmo sem as respostas imediatas que tanto precisamos. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo, crendo que o nosso Deus é fiel para conosco. Eu sei que muitos estão desesperados por não receberem as suas respostas. Lembra-se, coloca em teu coração, meu irmão, coloca em teu coração, minha irmã, que Deus conhece cada detalhe das nossas vidas e que Ele está no controle de tudo. E como Ele disse a Paulo, a minha graça te basta, ou seja, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, para nos guardar, e Ele nos dá forças para viver. Ele nos encoraja para continuar confiando e orando. Continue. Saiba que Deus está presente, mesmo quando as respostas
não vem no tempo que esperamos. Mas quando vir, você vai glorificar a Deus e vai exaltar a Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar, deixa Deus agir. Põe no teu coração, Ele tem cuidado de você. A graça dele te basta, Ele vai te abençoando, vai te dando graça até que você receba a tua bênção. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica confiando nesse Deus maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um ótimo dia na presença de Deus.